Olá, aqui é o Ronde e você está no canal The Books. Já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos. E estarei também deixando o link do livro, caso vocês queiram adquiri-lo. E chega de enrolação e bora navegar nesse mar de conhecimento. Capítulo 8. Decisão. Dominar a procrastinação. A análise de mais de 25 mil homens e mulheres que tiveram fracassos na vida revelou o fato de que a falta de espírito de decisão constituiu uma das principais das 31 causas que levaram a esse resultado. A procrastinação, o oposto da decisão, é o inimigo comum que praticamente todo homem precisa vencer. Você terá a oportunidade de submeter a teste sua capacidade de tomar decisões rápidas e claras quando terminar a leitura deste livro e estiver pronto para pôr em ação os princípios aqui descritos. Análise de várias centenas de pessoas que haviam acumulado fortunas bem além da marca do $1 milhão, por outro lado, resolveu que todas elas tinham o hábito de tomar rapidamente decisões e de só mudá-las bem devagar, se quando o faziam. Pessoas que não conseguem juntar dinheiro, no entanto, têm o hábito, sem exceção, de tomar decisões se chegam a tomá-las com grande lentidão e de mudá-las rápida e frequentemente. Uma das qualidades mais notáveis de Henry Ford era o hábito de chegar rápida e definitivamente a decisões e só mudá-las muito devagar. Essa qualidade era nele traço tão marcante que lhe deu a reputação de obstinado. E foi ela que o levou a continuar a fabricar o famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos seus assessores e muitos compradores de carros insistiam com ele para que o mudasse. Talvez Ford tenha demorado demais para fazer as mudanças, mas o outro lado da história é que a firmeza de decisão rendeu-lhe uma imensa fortuna antes que a mudança do modelo se tornasse necessária. Pouca dúvida há de que o hábito de firmeza de decisão de Ford assumiu as proporções de teimosia, muito embora esta qualidade seja preferível à lentidão em tomá-las e à rapidez em mudá-las. Dicas para você tomar decisões. A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para suas necessidades costuma ser facilmente influenciada por opiniões alheias. Deixam que os jornais e os vizinhos biblioteiros pensem por elas. Opiniões, note bem, são as mercadorias mais baratas que existem na Terra. Todos têm um bocado de opiniões a dar a todos que as aceitem. Se você for influenciado quando chega a hora de decidir, não vai ter sucesso em nenhuma atividade, muito menos na transmutação do desejo em dinheiro. Se é influenciado por opiniões de terceiros, você não deseja ardentemente alguma coisa. Escute apenas a si mesmo quando começar a pôr em prática os princípios aqui descritos, tomando e implementando suas próprias decisões. Não faça confidências a ninguém, exceto aos membros do grupo superior. Tenha todo cuidado na seleção dessas pessoas e escolha apenas a que sintam simpatia por seu objetivo e se harmonize com ele. Amigos íntimos e parentes, embora não seja esta a intenção, muitas vezes nos prejudicam com opiniões, quando não pelo ridículo a que nos submetem, querendo ser humorísticos. Milhares de homens e mulheres sofrem durante toda a vida com os complexos de inferioridade porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu-lhes a confiança através de opiniões ou do ridículo. Você tem cérebro e mente próprios. Use-os e tome decisões. Se precisar de fatos ou informações de outras pessoas para tomá-las, como provavelmente acontecerá em muitos casos, obtenha-os ou reúna rapidamente os dados sem revelar qual a sua finalidade. Constitui característica de indivíduos que têm apenas migalhas ou um mero verniz de conhecimento tentar dar a impressão de que possuem profunda cultura. Esses indivíduos geralmente falam demais e escutam de menos. Mantenha olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada. Os que falam muito, pouco mais fazem do que isso.
Se falar mais do que escutar, você não só privará de inúmeras oportunidades de acumular conhecimentos úteis, mas revelará também seus planos e objetivos a indivíduos que sentirão grande prazer em derrotá-lo, porque o invejam. Lembre-se também de que toda vez que abre a boca na presença de uma pessoa que possui vastos conhecimentos, você lhe revela o estoque exato do que sabe ou sua ignorância. A sabedoria autêntica geralmente se revela por modéstia e silêncio. Mantenha em mente o fato de que todas as pessoas com quem se associa estão tal como você, à procura de oportunidade de ganhar dinheiro. Se fala com abandono demais de seus planos, talvez se surpreenda mais tarde ao descobrir que outra pessoa adiantou-se, pondo em prática as ideias sobre as quais falou tão levianamente. Uma de suas primeiras decisões deve ser manter a boca fechada e olhos e ouvidos abertos. Como lembrete a si mesmo para seguir esse conselho, será útil se copiar em grandes letras, pôr em um lugar onde possa vê-lo diariamente, o seguinte epigrama: diga ao mundo o que tenciona fazer, mas só depois de ter feito. Isso equivale a dizer que atos e não palavras é o que conta. Liberdade ou morte em uma decisão. O valor das decisões depende da coragem necessária para tomá-las. As grandes decisões, as que serviram como alicerce da civilização, foram tomadas com a aceitação de grandes ricos que muitas vezes encerravam a possibilidade de morte. A decisão de Lincoln de baixar a famosa proclamação da emancipação, que deu liberdade aos negros nos Estados Unidos, foi tomada com pleno conhecimento de que o ato lançaria contra ele milhares de amigos e correligionários políticos. A decisão de Sócrates de beber a taça de cicuta, de preferência a transseguir com suas convicções, constituiu uma manifestação de coragem. Adiantando-se milhares de anos no tempo, ele deu a indivíduos ainda por nascer o direito à liberdade de pensamento e expressão. A decisão do general Robert Lee, quando revelou romper com a União e abraçar a causa do Sul, foi um ato de coragem, pois sabia muito bem que lhe podia custar a vida e que certamente custaria a vida de muitos outros. 56 que se arriscaram à forca. A maior decisão de todos os tempos no que concerne ao cidadão norte-americano, no entanto, foi tomada em Filadélfia no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que sabiam muito bem que traria a liberdade a todos os americanos ou deixaria cada um deles pendurado em uma forca. Você já ouviu falar nesse famoso documento, mas talvez não tenha tirado dele a grande lição de afirmação pessoal que tão claramente ensina. Todos nos lembramos da data dessa notável decisão, mas são poucos os que compreendem a coragem que ela exigiu. Lembramos-nos da história deste país, como foi contada, das datas e dos nomes dos homens que lutaram. Lembramos-nos do Valley Forge, de Yorktown, lembramos-nos de George Washington e de Lord Cornwallis. Mas pouco sabemos das verdadeiras forças por trás desses nomes, datas e lugares. E ainda menos sabemos do poder intangível que nos assegurou a liberdade muito antes de os exércitos de Washington chegarem a Yorktown. É quase uma tragédia que os historiadores tenham omitido por completo até a referência mais superficial ao poder irresistível que gerou e libertou a nação destinada a estabelecer novos padrões de independência para todos os povos da Terra. Digo tragédia porque é o mesmíssimo poder que terá que ser usado por todos os indivíduos que superam as dificuldades da vida e a obrigam a pagar o preço que pedem. Mas vejamos em rápidas palavras os fatos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, em 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, sua presença ameaçando diretamente os cidadãos. Os colonos não gostavam de ver homens armados
circulando entre eles. Começaram a manifestar abertamente esse ressentimento, lançando não só insultos, mas jogando pedras nos soldados que marchavam, até que o oficial comandante bradou uma ordem: calar baionetas, a atacar. A batalha começara. Muitos foram os mortos e feridos. O incidente provocou tal ressentimento que a Assembleia Provincial, constituída de colonos eminentes, convocou uma reunião com a finalidade de tomar medidas definidas sobre a situação. 2 membros da Assembleia, John Hancock e Samuel Adams, ergueram corajosamente a voz e declararam que uma medida devia ser aprovada, implicando a expulsão de todos os soldados britânicos da cidade de Boston. Lembre-se do seguinte: uma decisão na mente de 2 homens pode, com justiça, ser considerada como o início da liberdade que ora desfrutados nos Estados Unidos. Lembre-se também de que a decisão dos 2, por ser perigosa, exigiu fé e coragem. Antes de serem suspensos os trabalhos, a Assembleia designou Samuel Adams para visitar o governador da província, Hutchinson, e exigir a retirada das tropas. O pedido foi acolhido, as tropas sendo retiradas de Boston, mas o incidente não acabou aí, pois criara uma situação destinada a mudar toda a tendência da civilização. Organização de uma mente superior. Richard Henry Lee tornou-se personagem importante nessa história porque ele e Samuel Adams se comunicavam com frequência através de cartas, compartilhando livremente medos e esperanças comuns relativos ao bem-estar das populações de suas províncias. Inspirando-se nesse costume, Adams concebeu a ideia de que uma troca mútua de carta entre as 13 colônias poderia contribuir para instituir a coordenação de esforços tão necessárias para a solução dos problemas de todos. 2 anos após o choque com os soldados britânicos em Boston, março de 1772, Adams apresentou a ideia à Assembleia sob forma de moção, propondo a criação de um comitê de correspondência entre as colônias, com correspondentes nomeados em cada uma delas, com a finalidade de estabelecer cooperação cordial para o bem das colônias da América Britânica. A moção assinalou o início da organização de um vasto poder destinado a conceder liberdade a você e a mim. A mente superior já fora organizada. Consistia ela de Adams, Lee e Hancock. O comitê de correspondência foi organizado. Os cidadãos das colônias vinham travando uma guerra desorganizada contra os soldados britânicos através de incidentes como os distúrbios de Boston, mas nada de benefício fora conseguido. As queixas individuais, contudo, não haviam sido consolidadas sob uma única mente superior. Nenhum grupo de indivíduos reunira ainda corações, mentes, almas e corpos na decisão clara de resolver, de uma vez por todas, os problemas com os britânicos, até que Adams, Hancock e Lee se reuniram. Entre mentes, os britânicos tampouco estavam ociosos. Eles também faziam algum planejamento e empreendiam ação de mente superior de algum tipo, com a vantagem de se apoiarem em dinheiro e soldadesca organizada. Uma decisão que mudou a história. Nomeado pela coroa como substituto de Hutchinson no cargo de governador de Massachusetts, uma das primeiras medidas de Gage, o novo titular, foi enviar um mensageiro a Samuel Adams com o objetivo de, pelo menos, paralisar-lhe a oposição pelo medo. Podemos compreender melhor o espírito do que aconteceu citando a conversa entre o coronel Fenton, o mensageiro de Gage, e Adams. Coronel Fenton: fui autorizado pelo governador Gage a lhe assegurar, Sr. Adams, que ele pode lhe outorgar os benefícios que o senhor julgue satisfatórios. Tentativa de conquistar Adams com promessa de suborno, com a condição de suspender sua oposição às medidas do governo. O governador ainda o aconselha, senhor, a não tornar a desagradar a sua majestade.
Sua conduta tem sido tal ordem que o torna sujeito às penalidades de uma lei de Henrique VIII, de acordo com a qual pessoas podem ser enviadas à Inglaterra para julgamento por traição ou traição por omissão, a critério do governador da província. Mas, mudando sua política, o Senhor não só terá grandes vantagens pessoais, mas fará paz com o rei. Samuel Adams tinha a opção de duas decisões. Podia suspender a oposição e receber suborno, ou continuar a correr o risco de ser enforcado. Claro, chegara a hora em que Adams era forçado a tomar imediatamente uma decisão que podia lhe custar a vida. Adams insistiu, sob palavra de honra do coronel Fenton, para que ele transmitisse ao governador a resposta. Em suas exatas palavras. A resposta de Adams. Nesse caso, o senhor pode dizer ao governador Gage que eu penso que há muito tempo fiz minha paz com o Rei dos Reis. Nenhuma consideração pessoal me induzirá a abandonar a causa justa de meu país. E diga também ao governador Gage que o conselho de Samuel Adams é que ele não tripudie mais sobre os sentimentos de um povo desesperado. Ao receber a cáustica resposta de Adams, o governador Gage teve um acesso de raiva e publicou uma proclamação na qual dizia: pelo presente, em nome de Sua Majestade, ofereço e prometo seu gracioso perdão a todos os que, ao ouvirem esta, deponham as armas e retornem aos deveres de seus súditos pacíficos, excetuando do benefício deste perdão apenas Samuel Adams e John Hancock, cujos crimes são de uma natureza monstruosa demais para admitir qualquer outra consideração que não a de um castigo condigno. Como se poderia dizer em gíria moderna, Adams e Hancock estavam na marca do pênalti. A ameaça do enfurecido governador obrigou os dois a tomar outra decisão, não menos perigosa. Apressadamente convocaram uma reunião dos seus seguidores mais fiéis. Aberto aos trabalhos, Adams fechou a porta, enfiou a chave no bolso, informou aos presentes que era imperativo que fosse organizado um congresso de colonos e que ninguém deixaria a sala até que uma decisão a esse respeito tivesse sido tomada. Seguiu-se um grande tumulto. Alguns mencionaram as possíveis consequências da medida tão radical. Outros manifestaram sérias dúvidas sobre a sabedoria de uma decisão tão firme em desafio à coroa. Fechados também ali na sala, imunes ao medo, cegos para a possibilidade de fracasso, havia dois homens, Hancock e Adams. Graças à influência de suas mentes, os demais foram levados a concordar que, através do comitê de correspondência, medidas deveriam ser tomadas para a convocação do primeiro Congresso Continental a ser realizado em Filadélfia, no dia 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data. Ela é mais importante do que o dia 4 de julho de 1776. Se não tivesse havido a decisão de convocar o Congresso Continental, tampouco teria havido a assinatura da Declaração de Independência. Antes da primeira sessão do novo Congresso, outro líder em uma diferente região do país lutava para publicar a opinião sumária sobre os direitos da América Britânica. Esse homem era Thomas Jefferson, da província da Virgínia, cujo relacionamento com Lord Dunmore, representante da coroa na Virgínia, desenvolvia-se de modo tão tenso como o existente entre Hancock e Adams e o governador. Pouco depois da publicação do famoso Sumário dos Direitos, Jefferson foi informado de que estava sujeito a julgamento por alta traição contra o governo de Sua Majestade. Inspirado pela ameaça dos colegas de Jefferson, Patrick Henry disse ousadamente o que pensava, concluindo das suas observações com uma frase que permanecerá para sempre como um clássico de nossa língua: se isto é traição, então aproveitem-na ao máximo. Foram esses homens que, sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro
reuniram-se solenemente para estudar o direito das colônias, o destino das colônias. Foram esses homens que, sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro, reuniram-se solenemente para estudar o destino das colônias. Debate esses que se iniciariam com a abertura do primeiro Congresso Continental e continuaram a intervalos durante 2 anos, até que no dia 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee levantou-se, dirigiu-se ao presidente dos trabalhos e apresentou à atônita Assembleia a seguinte moção: Cavalheiros, apresento a moção de que essas colônias unidas são e por direito devem ser estados livres e independentes, que sejam absolvidos de toda fidelidade à coroa britânica, e que todos os laços políticos entre elas e o Estado da Grã-Bretanha sejam e moralmente devem ser inteiramente dissolvidos. A decisão mais importante já posta no papel. A espantosa moção de Lee foi discutida ardorosamente e por tanto tempo que ele começou a perder a paciência. Finalmente, após dias de debates, pediu novamente a palavra e declarou em voz clara e firme: Senhor Presidente, estamos discutindo há dias essa questão. Ela representa o único curso que podemos seguir. Por que então, Senhor, mais delongas ainda? Por que deliberar mais? Façamos com que este dia feliz assinale o nascimento da República Americana. Deixemos que ela nasça não para devastar ou conquistar, mas para restabelecer o reinado da paz e da lei. Antes da moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia por motivo de doença grave na família, mas antes de viajar, pôs a causa nas mãos do amigo Thomas Jefferson, que lhe prometeu lutar por ela até que uma solução favorável fosse alcançada. Pouco depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson como presidente de uma comissão encarregada de redigir uma declaração de independência. O comitê trabalhou por muito tempo e exaustivamente em um documento que significaria, quando aceito pelo Congresso, que todos os que assinarem estariam assinando sua própria sentença de morte, caso as colônias perdessem a guerra contra a Grã-Bretanha, que inevitavelmente se surgiria. Redigido o documento, procedeu-se no dia 28 de junho à leitura do rascunho original perante o Congresso. Durante vários dias de discussão, o documento foi alterado e recebeu os retoques finais. No dia 4 de julho de 1775, Thomas Jefferson, diante da Assembleia, corajosamente leu a mais momentosa decisão jamais posta em papel. Quando no curso dos negócios humanos torna-se necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligam a outro e assumir entre os poderes da terra uma situação separada e igual a que as leis da natureza e a natureza de Deus lhe dá direito, um respeito decente pelas opiniões da humanidade requer que devam declarar as causas que o impelem à separação. Quando Jefferson terminou, o documento foi votado, aprovado e assinado pelos 56 presentes, todos eles arriscando a vida na decisão de rubricá-lo. Com essa decisão, surgiu uma nação destinada a dar para sempre a toda a humanidade o direito de tomar decisões. Analise os fatos que culminaram na Declaração da Independência e convença-se de que esta nação, que ora desfruta de uma posição de respeito e poder inegáveis entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão tomada por uma mente superior, constituída de 56 homens. Note bem que foi a decisão deles que assegurou o sucesso dos exércitos de Washington, porque o espírito dessa decisão vibrava no coração de cada soldado que lutou sob ordens e atuou como um poder espiritual que não admitia fracasso. Note também, para grande benefício pessoal seu, que o poder que deu liberdade a essa nação é o mesmo poder que precisa ser usado por todos os indivíduos que determinam a orientação de sua própria vida. É um poder constituído dos princípios discutidos nessas páginas.
e não será difícil identificar na história da Declaração de Independência pelo menos 6 desses princípios: desejo ardente, espírito de decisão, persistência, mente superior e planejamento organizado. Saiba o que quer e, em geral, você conseguirá o que quer. Em toda a filosofia exposta nesse livro, você encontrará a sugestão de que o pensamento, apoiado de um desejo ardente, tem a tendência de transmutar-se em seu equivalente físico. Podemos encontrar na história da independência americana, como aliás na história da fundação da United States Steel Corporation, uma descrição perfeita do método através do qual o pensamento gera essa espantosa transformação. Na busca do segredo do método, não procure milagres, porque não vai encontrá-lo. Encontrará apenas as leis eternas da natureza. Essas leis estão à disposição de todas as pessoas que têm fé e coragem para usá-las. Elas podem ser usadas para trazer liberdade a uma nação ou para acumular riquezas. Os que tomam decisões pronta e definitivamente sabem o que querem e geralmente conseguem. Os líderes em todas as situações de vida decidem rápida e firmemente. Esta é a principal razão por que são líderes. O mundo tem o hábito de abrir espaço para o homem cujas palavras e atos demonstram que ele sabe para onde está indo. A indecisão é um hábito que, em geral, começa na juventude. Torna-se permanente à medida que o jovem passa pela escola primária, secundária e mesmo pelo colégio de preparatórios, sem ter um objetivo claro na vida. O hábito de indecisão acompanha-o na ocupação que escolher, se na verdade ele a escolhe. De modo geral, o jovem recém-saído da escola aceita qualquer emprego que possa encontrar. Aceita o primeiro que lhe é oferecido, porque caiu no hábito da indecisão. 98 em cada 100 trabalhadores assalariados estão nessa situação porque lhes faltou a decisão clara de planejar a obtenção de um cargo melhor e o conhecimento de como escolher o empregador. A clareza da decisão exige invariavelmente coragem, às vezes uma grande coragem. Os 56 homens que assinaram a Declaração de Independência arriscaram a vida na decisão de pôr suas assinaturas no documento. O indivíduo que toma a decisão clara de procurar determinado emprego e faz com que a vida pague o que pede, não arrisca a vida da mesma maneira, mas arrisca a liberdade econômica. A independência financeira, a riqueza, as situações desejáveis nos negócios ou nas carreiras liberais estão fora do alcance de indivíduos que negligenciam tomar decisões ou se recusam a alimentar esperança, planejar e exigir essas vantagens. O indivíduo que deseja riqueza com o mesmo espírito com que Samuel Adams desejou a liberdade para as colônias acumulará riqueza, com certeza. Bom, chegamos ao final do 8º capítulo, espero que tenham gostado. Vai um abraço do Ronde, fiquem com Deus.